No ar, Farmácia em Dia, o podcast do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. No dia 9 de junho, comemoramos o Dia da Imunização. O objetivo é chamar a atenção para a importância das vacinas de forma individual, mas também e principalmente coletiva. Não podíamos deixar essa data e assunto tão caro para os farmacêuticos, para a área da saúde e para toda a população passar em branco. Para isso, neste episódio especial do podcast Farmácia em Dia, convidamos o querido Dr. Gustavo Mendes, que atuou como gerente-geral de medicamentos e produtos biológicos da Anvisa durante a pandemia de Covid-19 e teve grande destaque quando falávamos em aprovação das vacinas de Covid no nosso país. Ele também foi o primeiro regulador brasileiro a atuar no Instituto de Vacinação Internacional ligado ao Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas. E não para por aí. Dr. Gustavo hoje é o diretor de Assuntos Regulatórios, Qualidade e Ensaios do Instituto Butantan. E nesse momento é o nosso convidado no bate-papo sobre imunização. Olá, Dr. Gustavo. Muito obrigado pela participação em nosso podcast. Olá a todos os ouvintes do podcast Farmácia em Dia. Aqui é o Gustavo Mendes. É uma honra estar aqui com vocês para discutir um assunto tão importante. Doutor, o que uma vacina precisa para comprovar sua eficácia para ser aprovada e utilizada na imunização humana? Nós temos 4 pilares fundamentais que são avaliados pelas agências reguladoras quando uma vacina está sendo analisada para uso em humano. Primeiro aspecto é o que a gente chama de qualidade. A vacina precisa ter qualidade, que precisa ser demonstrada por meio de estudos que mostram que os componentes dessa vacina, eles são adequados, então todas as substâncias, o que a gente chama de excipientes, adjuvantes, tudo que contém no produto tem que ser cuidadosamente avaliado para a gente ter certeza de que tem compatibilidade. A gente precisa saber que os métodos analíticos que vão atestar a qualidade desse produto foram bem desenvolvidos e a gente tem que verificar qual o prazo de validade dessa vacina, porque a gente tem uma série de estudos de estabilidade que precisam ser avaliados para a gente confirmar que essa vacina funciona. Segundo aspecto é o que a gente chama de segurança e eficácia. Os estudos clínicos que devem ser conduzidos tanto em modelos animais e modelos laboratoriais, quanto em humanos, comparando a vacina versus um placebo ou versus uma terapia padrão que já está aprovada, tem que demonstrar que o benefício é maior que o risco. Esse é um ponto fundamental e que vai compor a bula da vacina. Então, a bula da vacina vai ter todos esses dados dos estudos que foram conduzidos. Terceiro aspecto é o que a gente chama de boas práticas de fabricação. Os lotes de vacinas precisam ser fabricados num local com equipamentos calibrados, equipe treinada, com todo o sistema de rastreabilidade e confiabilidade para que a gente saiba que aquela vacina, aqueles lotes, aquela vacina vai ser produzida adequadamente. E, por fim, para que seja aprovada, uma vacina precisa ser monitorada ao longo do tempo. E é por isso que a empresa que fabrica essa vacina precisa se comprometer com a farmacovigilância, que é o acompanhamento dos dados de uso do produto. Então, são esses 4 aspectos que são avaliados para a vacina ser aprovada. Nossa, excelente. Isso mantém aí a certeza de que elas são seguras, né? Doutor, a vacina evita ou ameniza as doenças? Eu pergunto isso porque muitas pessoas se questionam se vale a pena tomar a vacina da gripe, por exemplo, já que durante o ano, naquele ano que ela se vacinou, ela acaba pegando a doença. Como ocorre esse processo? Existe um enfraquecimento do vírus, um fortalecimento da imunidade? Como ocorre isso no organismo? Todas as vacinas funcionam com uma mesma proposta, que é preparar, deixar o corpo preparado, o sistema imune preparado para quando o vírus chegar, o vírus verdadeiro que pode causar mal, chegar, nós já temos um arsenal de anticorpos prontos para neutralizar esse vírus, certo? Então, essa é a expectativa de qualquer vacina que é aprovada. Em algumas doenças, a neutralização desse vírus faz com que a gente não tenha
a doença, certo? Então a gente não vai desenvolver nenhum sintoma nem nada. Em algumas outras doenças, a gente pode ter, através da neutralização desse vírus, uma diminuição da gravidade da doença. Em qualquer um dos casos, isso ajuda muito, porque a gente sabe que a gente não quer que nenhuma doença infecciosa cause mal ou cause casos graves da doença. Então, no caso da gripe, a gente sabe que a gripe é uma doença que ainda mata muita gente, que é suscetível. Então, por isso que, por mais que a gente ache que, eu não vou tomar vacina porque eu ainda tenho chance de pegar a gripe, a gente sabe que existe uma população que pode ter sintomas mais graves e isso fazer com que ela possa ter impactos significativos. Então, por isso que vale a pena vacinar, independente se você tiver apenas o amortecimento ou a diminuição da gravidade da doença ou não pegar a doença, a vacina funciona para qualquer um dos casos. Com certeza. Todas as vacinas, elas dão reações? Quais são as reações mais comuns? E por que algumas pessoas têm reações e outras não? As reações que as vacinas podem causar, aliás, qualquer produto que a gente usa ou mesmo come, tem o potencial de causar reações adversas. Porque a gente está administrando no organismo uma substância que a gente chama de exógena, que significa que é uma substância externa que eu tô usando para tratar ou para prevenir uma doença. Então, a chance de reação existe, mas durante a avaliação que as agências reguladoras fazem, a verificação é feita para que essas reações não sejam graves ou não sejam piores do que a própria doença. Então, por isso que esse balanço do benefício versus o risco é fundamental. Então, todas as reações que as vacinas podem causar estão descritas na bula, e as reações mais comuns são dor no braço, uma sensação febril, não necessariamente febre, um mal-estar temporário, e todas essas reações são reações de curta duração e, em geral, não precisam de nenhum tratamento específico. Excelente, doutor. Como podemos fortalecer estratégias sobre vacinação com foco na adesão de toda a população? A vacinação é muito atrelada à campanha, né? As pessoas precisam entender que uma vacina ajuda num processo de combater a doença ou diminuir a gravidade da doença. Então, a comunicação e a campanha são estratégias fundamentais. Então, nós, profissionais de saúde, nós que conhecemos o que é uma vacina, sabemos da importância da vacina na história da humanidade e no combate a uma série de doenças, nós podemos ajudar divulgando informações verdadeiras sobre as vacinas, estimulando a vacinação nas pessoas, para que a gente tenha uma adesão. E a gente sabe que quanto mais pessoas se vacinarem, mais a gente tem chance de nos proteger como sociedade contra o vírus. É, dessa forma que você tem falado aí a importância da vacinação e da adesão, a gente tem visto aí as fake news sobre as vacinações crescendo, né? Principalmente nos 2 últimos anos. Já existe algum programa de destaque para o combate dessa prática? E como você enxerga as fake news sobre a vacinação? A desinformação foi um dos grandes problemas, né? Eu costumo dizer que, junto com a pandemia, nós tivemos a infodemia. Foi uma pandemia de informações falsas que acabaram desestimulando muitas pessoas a vacinarem. E por isso que eu acho que a desinformação e as informações falsas, as fake news, elas são muito prejudiciais. Então, eu acredito que a gente tem que combater de várias formas. Muitos órgãos públicos, como a Anvisa, o próprio Ministério da Saúde, abriram iniciativas próprias para combater essas notícias falsas, né, dando respostas rápidas, porque esse é um ponto importante, né? A notícia falsa ela precisa ser combatida rapidamente para evitar estragos maiores, né? Então, é fundamental ter essas iniciativas e nós, profissionais de saúde, também ajudarmos nesse processo, sempre esclarecendo a população,
combatendo a desinformação com informação verdadeira, para a gente reverter um quadro que é tão prejudicial. Excelente. Doutor, deixar de se vacinar ou de vacinar as crianças faz com que as doenças que já estão erradicadas elas voltem a se manifestar? Existe esse perigo? Existe esse perigo sim, e a gente fica muito preocupado, nós que trabalhamos com vacinação, de uma certa forma, ou acompanhando esses dados, ficamos muito preocupados com doenças que já foram muito graves para a humanidade, como, por exemplo, a poliomielite. Então, as notícias falsas e as pessoas deixarem de se vacinar com medo, com base em notícias falsas, isso é muito ruim em vários aspectos, né? Então, existe a chance sim, porque o vírus ele é neutralizado quando a pessoa está vacinada. Quando a pessoa não está vacinada, ele tem a chance de se replicar nessas pessoas e espalhar. Então, por isso que é fundamental reforçar que as pessoas não devem deixar de se vacinar por medo ou por insegurança com notícias falsas. Excelente, doutor. Trazendo aqui para o Brasil, qual que é a importância do Programa Nacional de Imunização, o PNI? E quais são os principais desafios que ele tem aí pela frente, na sua opinião? O Programa Nacional de Imunização do Brasil é referência para vários países, porque o Brasil é um país onde as campanhas de vacinação e a adesão à vacinação sempre foi muito alta. E isso foi graças a uma série de estratégias que foram adotadas desde o começo do século passado e que o PNI, quando foi instituído, reforçou. E são campanhas que é o acesso à vacinação, né, em localidades que muitas vezes são remotas, e o desafio que o PNI tem agora, principalmente pós-pandemia, onde a gente teve também essa onda de desinformação, é recuperar esse status que é motivo de tanto orgulho para nós. Então, por isso que eu entendo que o maior desafio vai ser criar essas estratégias para que a gente possa retomar o nosso lugar que foi construído com tanto orgulho. Voltando aí à pandemia, como você enxergou o rápido avanço nas pesquisas e as consequentes aprovações das vacinas contra a Covid-19? Nós podemos dizer que essa rapidez e a ampla adesão das vacinas foi a grande responsável pela diminuição da propagação da doença no mundo e principalmente no número de mortes que ocorriam por essa motivação? Sim, podemos relacionar isso sim. Eh, nunca antes nós tínhamos visto, pelo menos na história recente, tanto investimento no desenvolvimento de vacinas e medicamentos contra uma única doença. Isso explica a rapidez com que a gente conseguiu ter essas vacinas disponíveis para nós. Então, numa doença tão grave como a Covid, com o estrago que a Covid fez, ter plataformas vacinais de diferentes tecnologias, isso também foi super importante, né? Tivemos vacinas inativadas, vacinas recombinantes, vacinas de RNA, que é uma tecnologia que também teve um avanço enorme como proposta terapêutica e vacinal. Então, ter essas diferentes tecnologias e ter essa disponibilidade ajudou muito a prevenir mortes e casos mais graves da doença, e a gente poder hoje se sentir, de uma certa forma, protegido, né, comparativamente ao que já foi antes. Sim, a gente agora se sente seguro, né? Falando então nesse sentido da pandemia e das aprovações da vacina, você foi um dos responsáveis aí. Eu queria que você contasse um pouco da experiência que você teve na Anvisa nesse processo. A Anvisa, a minha atuação na Anvisa foi, foi construída coletivamente com uma equipe de especialistas que já trabalham na agência há muitos anos, né? Eu mesmo, quando estive lá na gerência geral, eu já tinha mais de 15 anos de atuação na agência, então nós éramos uma equipe que já estava alinhada ao que a gente chama das melhores práticas internacionais de regulação. Foi um desafio muito grande para nós, porque a gente
precisava esclarecer qual era a função da agência reguladora nesse processo todo, né? As pessoas muitas vezes viam, mas o pesquisador já disse que a vacina funciona, por que que ainda não está disponível? Por que que a Anvisa precisa olhar ainda que já não está pronta a minha vacina? Então, foi um desafio muito grande esclarecer a função do regulador, que é, basicamente, garantir que aqueles dados que são gerados durante o estudo e que o pesquisador obtém realmente são confiáveis e rastreáveis. E foi um esforço muito grande para nós, a gente sofreu pressão de todos os lados, tanto quanto a gente aprovava, quando a gente não aprovava, mas eu acredito que foi um desafio intenso, mas de muito sucesso, porque a gente conseguiu trazer esclarecimento para a população e trazer informações para que as pessoas se sentissem mais seguras. Mas foi excelente mesmo, a gente sentiu muito orgulho. Você poderia também contar um pouco da sua experiência no Instituto Internacional de Vacinação, na Coreia, e como essa experiência pode contribuir com o seu atual trabalho no Butantan? A minha experiência no International Vaccine Institute foi muito interessante, porque o IVI, a gente chama de IVI lá, o IVI ele é um organismo internacional sem fins lucrativos, criado pelo PNUD, o Programa das Nações Unidas, com o objetivo de desenvolver vacinas para países pobres, principalmente para doenças que são negligenciadas. Então, doenças que muitas vezes não despertam o interesse de grandes indústrias, como vacinas como dengue, chikungunya, eh, cólera, hepatite A, essas doenças que acometem países mais pobres e populações mais vulneráveis, é o objeto de escopo do trabalho lá do IVI. E foi um período de muito aprendizado para mim, que eu tive a oportunidade de compartilhar experiência com profissionais de diferentes países e trabalhar em projetos que são muito relevantes nesse campo. Isso ajudou muito a minha atual posição aqui no Butantan, onde eu estou como diretor de qualidade, ensaios clínicos e regulatório, porque eu estou, né, com o desafio de trazer para o Brasil esse aprendizado, dessa visão do desenvolvimento de vacinas, em como a gente pode realizar processos e trazer resultados com essa filosofia que também tem muito da cultura coreana, e acho que é uma grande oportunidade para mim agora. É, justamente essa era a minha próxima pergunta. No Butantan, como diretor de assuntos regulatórios, qualidade e ensaios, como você acabou de dizer, quais são as perspectivas e novidades que você tem em relação às vacinas desenvolvidas aqui no Brasil? A gente tem muitas perspectivas interessantes, né? A gente tem uma capacidade fabril muito grande aqui no Butantan, no país, né? O Butantan é uma grande referência como produtor tanto de soros que são utilizados, né, como antídotos, mas também vacinas. E a gente tem doenças aqui no Brasil que são situações de saúde pública, são emergências de saúde pública que a gente precisa olhar para isso. Então, eu tenho esse grande desafio de trazer para esses projetos esse olhar e contribuir no desenvolvimento. A gente tem aí um desafio à frente que eu tenho observado, né, no portfólio, que são as vacinas para H5N6, que é a gripe aviária, que tem também gerado uma preocupação, além de dengue e chikungunya, que já estão aí para serem lançadas, e uma série de outras doenças que acometem o nosso país e que aqui o Butantan pode ajudar muito na saúde pública. Então, esses são os meus desafios e os meus objetivos. Desafios bem importantes. Doutor, para encerrar o nosso programa, eu já agradeço aí a participação excelente, mas gostaria também que você deixasse um recado para a população e para os profissionais de saúde, né, para os farmacêuticos e os demais profissionais de saúde, sobre a importância da imunização. Bom, eu queria agradecer a oportunidade, dizer que é uma honra estar aqui e poder falar sobre esse tema que eu gosto muito. Eu queria dizer aos profissionais de saúde, principalmente aos farmacêuticos, que a gente tem como meta, até colocada pela Organização Mundial de Saúde, um
o objetivo de trabalhar para promover o acesso a vacinas e a medicamentos seguros e eficazes. E isso não envolve só quem está desenvolvendo, quem está lá no laboratório ou quem está produzindo, mas todos os profissionais que têm a oportunidade de entrar em contato com o paciente, com a população, tem essa meta, tem essa, essa, essa obrigação como profissional de saúde, lá no juramento que a gente fez na formação, de trazer informações de qualidade, de trazer informações que façam as pessoas buscarem a saúde. Então, eu acho que a gente tem que se conscientizar dessa função para que a gente possa contribuir para a saúde pública do país. E para as pessoas, eu sugiro que sempre que tiver dúvida sobre informações que receber, sobre vacina, sobre a segurança das vacinas, sobre o risco das vacinas, buscar um profissional da saúde qualificado, um profissional da saúde que possa esclarecer e possa te fazer entender o quanto é importante se vacinar. A gente hoje recebe muitas informações por WhatsApp, informações por sistemas de mensagem diversos, rede social, e isso, para quem não conhece, para quem não entende da vacina, muitas vezes fica com medo, fica em dúvida. Então, busque um profissional de saúde, converse com ele, esclareça as dúvidas, porque as vacinas, quando são aprovadas pela Anvisa, que é a agência reguladora do Brasil, elas são seguras e a gente tem que usar. Agradecemos a participação do Dr. Gustavo. Muito obrigado pelas suas brilhantes explicações. Esse assunto tão importante para a gente. E para você, ouvinte, muito obrigado por acompanhar-nos mais esse episódio e envie suas sugestões em nossas redes sociais.